Boa noite. Meu nome é professor Sandro Teles, sou professor de português do Colégio Alub e vamos falar agora, comentar algumas questões do gabarito do caderno azul. Vamos começar com a questão 98, ok? Ela fala, é uma questão sobre hipertexto, envolvendo a questão do português em relação à questão do hipertexto, que diz o seguinte: o hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear, que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais e sucessivas em tempo real. Assim, o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo de sua leitura a partir de assuntos tratados no texto, sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor. Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz do leitor simultaneamente coautor do texto final. O hipertexto se caracteriza, pois, como um processo de escritura-leitura eletrônica multilinearizado, multissequencial e indeterminado, realizado em um novo espaço de escrita. Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já que não tem sequência definida, mas liga textos não necessariamente correlacionados, ok? O texto é de Marcuse, ok? E aí o enunciado diz o seguinte: o computador mudou nossa maneira de ler e escrever. E o hipertexto pode ser considerado como um novo espaço de escrita e leitura. Definido como um conjunto de blocos autônomos de texto, apresentado em meio eletrônico computadorizado e no qual há remissões associando entre si diversos elementos, o hipertexto. Então aqui está sendo cobrada a questão assim, de uma característica, uma breve definição do que vem a ser o hipertexto. E traz assim como respostas possíveis. Letra A. É uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece o leitor ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente. Bom, o item não serve porque ele fala que desfavorece. Na verdade, ele traz um favorecimento ao aluno confundir os conceitos já tradicionalmente estabelecidos, ok? Letra B. É uma forma artificial de produção da escrita, que ao desviar o foco da leitura, pode ter como consequência o menosprezo pela escrita tradicional. Não, menosprezar não, mas sim trazer como uma forma realmente de trabalhar uma nova maneira de escrita, ok? Portanto, o item também não serve. Letra C. Exige o hipertexto, no caso, então, exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios. Por isso, deve ser evitado pelos estudantes nas suas pesquisas escolares. Deus me livre, nem pensar uma questão dessas. O que mais os alunos fazem hoje em dia, justamente, é buscar em meios eletrônicos informações acerca de um assunto. É o que mais o aluno faz. Vai na internet, até mesmo na base da Wikipédia, em que ele vai trazendo lá marcado, sublinhado em azul e tudo, justamente os hipertextos, são os links, trazendo as novas ideias, os novos textos. Então, exige um maior grau de conhecimento prévio? Não necessariamente. Ele também não serve para a resposta. Letra D. Facilita a pesquisa. Sim, pois proporciona uma informação específica, segura e verdadeira, sempre em qualquer site de busca ou blog oferecido na internet. Nem tudo que é veiculado na internet é 100% seguro e é 100% verdadeiro. Tomem cuidado com isso. Mais uma vez, o item não serve, ok? E chegamos à resposta real da questão, que é a letra E, que possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura. Sim, por apresentar vários links, vários hipertextos, para que ele possa se baseando até chegar àquilo que realmente ele deseja. Sem seguir uma sequência predeterminada, a pessoa não é obrigada a clicar num único local para chegar àquilo ali, ou seguir uma sequência. Ele pode ir permeando mediante a leitura e os conhecimentos dele que ele tiver, constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa. Exatamente, porque ele vai atrás, inclusive até mesmo por indicações de outras pessoas e outros sites que estão ali, aquela veiculada. Portanto, gabarito confirmado, letra E. Beleza? Vamos agora mais um comentário. Questão 111. Perdão.
Lembrando, estamos no gabarito da prova azul. Na questão 111 traz um texto que começa com o título: No Capricho. O Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade, percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou: que tal, gosta desse quadro? E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao caboclo da roça: mas pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia! Parece fió de cruz credo, parente do Deus me livre, mais horrível é que briga de cego no escuro. Ao que o delegado não teve como deixar de confessar, um pouco secamente: é a minha mãe. E o caboclo, em cima da bucha, não perde a linha: mas doutor, até que é uma feiura caprichada? Rolando Boldrinho, ok? Almanaque Brasil de Cultura Popular. O texto, como até mesmo já estou lendo aqui com um ar de riso, de graça, na verdade ele tem um caráter de piada, anedota, com a finalidade, na verdade, de provocar o riso, a graça, ok? Que é uma das finalidades da anedota e da piada. Então ele vem no enunciado: por suas características formais, por sua função e seu uso, o texto pertence a qual gênero? Direto chegamos à resposta na letra A, que é a anedota, pelo enredo do texto, como o texto realmente leva a uma graça, uma comicidade aí, e humor característico, típico da anedota. A finalidade da anedota sempre, a função dela é provocar graça, provocar uma descontração, o riso, ok? De muitos. Crônica não tem como, porque a crônica versa sobre algo do cotidiano, ok? Então não tem como vocês aí, na verdade, não é cotidiano. Crônica, pela abordagem literária de todos, de fase do cotidiano? Não. Depoimento, né? Depoimento é alguém que chega lá e fala justamente sobre uma realidade, um fato ocorrido com ela em que ela tenha sido personagem daquele acontecimento, ok? Relato, pela descrição, mais uma vez, relato e depoimento, elas se confundem, elas não são opções para essa questão. Nem a C, que é um depoimento, pela apresentação de experiências pessoais, não mostra experiências pessoais. Letra D, pela descrição minuciosa de fatos verídicos. Bom, aqui não é um relato, porque na verdade provoca uma situação engraçada ao final, ok? Uma situação até vexatória para o rapaz aí, o Adãozinho, né? Que responde a pergunta do doutor lá. E a letra E, que fala que é uma reportagem pelo registro impessoal de situações reais. Bom, impessoalidade não tem como, que mostra ali justamente a pessoalidade dos personagens envolvidos aqui, que no caso é o doutor e o Adãozinho falando sobre a questão da mãe do doutor, ok? Portanto, frisando, gabarito da questão 111, caderno azul, beleza? É a letra A. Vamos a mais uma questão, questão 129. Essa questão 129 traz um quadrinho do Luiz Fernando Veríssimo, ok? Em que ele mostra as cobras. E aí, a quadrinho traz assim: vamos massacrá-los, vamos arrasar eles, vamos, mas antes vamos acertar o pronome. Mais uma vez, a charge, também como o texto anteriormente lido, tem um caráter de humor, anedótico aí, a questão de provocar o riso, o humor, a graça, ok? E aí o enunciado traz: o humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto. Lembremos, pronomes pessoais retos: eu, primeira do singular; tu, segunda do singular; ele, terceira do singular, ou ela, tá, no caso feminino; nós, primeira do plural; vós, segunda do plural; eles e elas, a terceira do plural. Então, voltando ao enunciado: o humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto, em vez de pronome oblíquo. Pronomes oblíquos, lembremos-nos, temos os átonos e os tônicos. Átonos, me-te-se, nos, vos, os, aás, e os derivados, lolos, lalás, ok? Lhes. Lembrando que temos os tônicos, a ele, a ela, a nós, vós, ok? E aí lembremos que os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós usamos em função de sujeito. Por isso, uma questão subjetiva. Já os outros pronomes são usados em questão de objeto, beleza? Com exceção, às vezes, dos pronomes oblíquos estarem diante de verbos, exercerem a função de sujeito,
mas ali vai ser uma questão mais derivada, ok, do pronome, mas a função precípua dele, na verdade, é exercer a função de objetos, diretos ou indiretos. E aí, voltando ao enunciado, ele fala: de acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois, que uso? No segundo quadrinho ele fala: vamos arrasar eles. Peraí, nós, sujeito oculto, vamos arrasar. Eu tenho aí uma locução verbal, em que o verbo principal é o arrasar, que pede quem arrasa, arrasa algo ou alguém. O verbo é transitivo direto, então ele necessita obrigatoriamente de um objeto direto, que não pode ser exercido aí no caso pelo eles. No caso deveria arrasar, como ele está se referindo ao eles, igual anteriormente no quadrinho 1 que ele fala vamos massacrar-los, deveria estar escrito no segundo quadrinho da mesma forma, usando seria vamos arrasar com acento agudo, retiramos a letra R, acrescentamos o pronome os, mas como eu tenho um verbo terminado em R, a letra R some e eu acrescento a letra L ao pronome oblíquo o no plural, que no caso é o os. Então seria vamos arrasar-los. Então arrasar, acento agudo, hífen, los. Beleza? Com isso, nós temos como as opções da prova. Letra A. Contraria o uso previsto para o registro oral da língua. Bom, contraria o uso previsto para o uso inadequado desse pronome. Contraria? Não. Na verdade, está favorecendo a questão do registro oral da língua. Pois, como no senso comum, na grande massa da população, as pessoas têm o hábito de falar, ajudar eles, como é que eu posso colocar outra coisa? Beijar eles. Isso na questão coloquial. Nosso gabarito traz como resposta oficial a letra B, porque contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. Porque nós temos o quê? O nós, que é o vamos, está implícito no verbo vamos, que no caso é o pronome nós, que é o sujeito, que arrasar eles, que no caso aí é o objeto do verbo arrasar. Beleza? Portanto, está contrariando a norma culta que determina as funções sintáticas entre sujeito e objeto. Letra C diz: gera inadequação na concordância com o verbo. Não, o verbo está concordando perfeitamente. Lembremos-nos que temos aí uma locução verbal. Beleza? Letra D. Gera ambiguidade na leitura do texto. Qual seria a ambiguidade? Bom, ambiguidade faz parte de vícios. Vícios, o que nós poderíamos ter aí, seria mais a questão, arrasar eles. Nós teríamos aí uma cacofonia, um cacófato, ok? Em que nós arrasar eles. Essa sonoridade soa ruim. Então a ambiguidade não é certa. Se fosse, de repente, uma cacofonia, ainda poderia estar como correto este item. Letra E não serve porque apresenta dupla marcação de sujeito. Não. Infelizmente, para ter aí uma possibilidade de marcação de um outro, o eles no texto, marcar como se fosse o sujeito, ele teria que estar anteposto ao verbo para poder caracterizar aí a questão de ser o sujeito da oração. Ou concordando com o verbo, coisa que isso não ocorre, já que vamos está na primeira pessoa do plural, arrasar está impessoal e eles é a terceira pessoa do plural. Portanto, confirmando o gabarito da 129, letra B. Por último, vamos comentar a questão 130. Uma questão que envolve um pouco de interdisciplinaridade entre português e biologia, desculpa, uma vez que traz aí conhecimentos da nomenclatura de certos alimentos, ok? Como no caso vai tratar meu pai, me perdoe, da mandioca. Vamos lá. Mandioca, mais um presente da Amazônia. Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira. As designações de manirrote utilíssima podem variar de região no Brasil, mas uma delas deve ser levada em conta em todo o território nacional. Pão de pobre, e por motivos óbvios. Rica em fécula, a mandioca, uma planta rústica e nativa da Amazônia, disseminada no mundo inteiro, especialmente pelos colonizadores portugueses, é a base de sustento de muitos brasileiros e o único alimento disponível para mais de 600 milhões de pessoas, em vários pontos do planeta, e em particular
em algumas regiões da África. Isso aí foi retirado de O Melhor do Globo Rural em fevereiro de 2005, ok? O enunciado pede, de acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para Manihot utilíssima, nome científico da mandioca. Esse fenômeno revela que a resposta clássica, e no caso para o nosso gabarito, inclusive porque é mencionado logo lá no primeiro parágrafo do texto, existem variedades regionais para nomear a mesma espécie de planta. É o que acontece com a mandioca. No primeiro parágrafo do texto, ele já vem trazendo essa nomenclatura: aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira. Acredito que muitos, inclusive, não devam conhecer todas essas nomenclaturas, mas talvez o aipim e a macaxeira. As demais, com certeza, não devem conhecer. Se conhece, é porque já devem ser características da região. Portanto, o nosso gabarito é letra A. Só para comentar as demais, nós temos letra B. Mandioca é nome específico para a espécie existente na região amazônica. Opa, existente na região amazônica não, porque aqui no texto, inclusive, menciona que é em vários pontos do planeta e, em particular, em regiões da África. Então, não é uma particularidade do Brasil, ok? C. Pão de pobre é designação específica para a planta da região amazônica. Mais uma vez, voltando à mesma tecla. Como se trata de um nome não só no Brasil, também na África, ela é denominada como pão de pobre, ok? Beleza. Letra D. Os nomes designam espécies diferentes da planta, conforme a região. Bom, pode designar conforme a região, mas o texto não determina se na região norte, nordeste, centro-oeste é chamada ou de aipim, ou de macaxeira, ou de castelinha. O texto não menciona, então não posso afirmar que os nomes designam espécies diferentes da planta, e outra, não são espécies diferentes, na verdade, é o mesmo nome para a mesma espécie. Letra E. A planta é nomeada conforme as particularidades que apresenta. Não. Infelizmente não, porque apesar de sabermos que existem diferenças entre tipos de mandioca, a sua nomenclatura clássica é tida como a mandioca no Brasil, mas em as suas variações regionais ela é chamada aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira. Voltemos então, nosso gabarito confirmando é a letra A. Galerinha, espero que tenha ajudado a todos vocês. Vamos ficando por aqui e até o próximo